Opa, olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão do livro do Griffiths, de eletromagnetismo, tá? Questão no capítulo 2, uma questão bem clássica, né, de campo elétrico. É a 2.3 aí, deixa eu baixar aqui pra gente ler. Bom, encontre o campo elétrico a uma distância z, acima de uma das extremidades de um segmento de linha de reta L-zão, que é a figura 2.7, né? Esse aqui, ó. Tem esse comprimento aqui, né? Esse Lzão aí é um fio, tá? Um fio finito carregado. E tem um ponto P ali em cima, né? Que está uma distância Z de uma das extremidades, né? Então ele quer que a gente calcule o campo elétrico ali naquele ponto P. Ou seja, cada pedacinho do fio vai influenciar, né? Cada pedacinho vai ter um campo elétrico na direção ali do ponto P, certo? E o que é que ele fala mais? Ó, tem uma distribuição linear de carga uniforme, lambda, né? Verifique se sua fórmula é coerente com o que seria se esperar para o caso de Z muito maior que L. Né? Ou seja, se o ponto P estiver muito distante do fio, como é que se comportaria esse nosso resultado? Né? Se faria sentido. Bom, vamos aqui desenhar o nosso fio finito, comprimento L, certo? E, e aí, onde é que vai estar o nosso ponto P? Vou colocar aqui em cima, certo? Aqui está o nosso ponto P. Está uma distância Z, né? Z aqui da borda. Para começar, pessoal, é interessante a gente definir a direção dos eixos, né? Vamos colocar o X para cá, ou seja, aqui vai ser o ponto zero, né? Isso é bem intuitivo. Então daqui para cima seria o eixo Y. E aqui no finalzinho, né? Esse fio finito tem comprimento L. Então qual é a ideia? Esse fio aqui, ó, tá cheio de carguinha, tá? Igualmente espaçada, né? Densidade linear uniforme. Então cada carguinha ela vai influenciar com um pequeno campo elétrico, né? No ponto P. Vamos colocar aqui uma carguinha. A carguinha tá no ponto X qualquer. Não é uma carga infinitesimal, a gente vai chamar ela de dq. Essa carga dq ela vai produzir um campo elétrico que vai encostar lá no ponto P, certo? E então vamos fazer aqui essa linha daqui para cá, né? Como se a influência dela fosse nessa direção aqui. É sempre na direção, né, da carga do ponto. Então como é que ficaria? Colocar aqui, ela produziu esse campo DE aqui, certo? Essa direção do campo elétrico vai depender, obviamente, do sinal da carga, né? Se ela for positiva, ela vai estar como se fosse empurrando, né? Se fosse negativa, seria atraindo. Mas, no fim das contas, tanto faz o sentido, tá? Como vocês vão ver aqui. Então é o seguinte. Vamos definir agora o vetor que liga a direção dessa carguinha dq com o meu ponto P lá, né? Que eu quero calcular o campo elétrico, certo? Eu vou dizer que é a direção R chapéu, né? Como a gente chama. Agora, para facilitar, a gente vai desmembrar, até compor esse R chapéu, tanto na direção X como na direção Y, né? Que são as coordenadas cartesianas que a gente está habituado. Ó, intuitivamente, quando eu fui fazer a primeira vez essa questão, eu coloquei o ângulo aqui, ó. Coloquei o ângulo θ aqui. Tá? Pode usar. Mas lá na frente, como eu vou explicar daqui a pouco, é melhor colocar o ângulo θ aqui. Então, olha se vocês concordam comigo. Esse vetor unitário que está apontando na direção do campo elétrico, ele vai ser decomposto em quem? No eixo X, ele vai ser menos seno de θ. Concorda? Ó, ele está apontando no sentido contrário ao de X, né? Por isso que eu coloquei o menos. E o seno é porque ele está do lado oposto ali. Lembrando que esse R chapéu eu defini como seno unitário, tá? Por
Por isso que eu vou colocar só seno e cosseno. Então, esse vetor unitário na direção y, ele vai ter a componente cosseno de θ. Tudo bem? Tranquilo por aqui? Agora a gente vai usar aquela velha fórmula do campo elétrico, né? Vocês lembram que é vezes a constante K, né? Que todo professor gosta de escrever como 1 sobre 4πε0, mas eu vou colocar só K para ficar repetindo as constantes. Carga, né, sobre a distância ao quadrado. A gente aprendeu isso, né? Só que nesse caso aqui, a gente vai estar lidando com uma carguinha muito pequena, né? É um dqzinho. Já que é um dqzinho infinitesimal, esse dqzinho de carga, ele vai produzir um dE de campo elétrico bem pequeno também. Qual é a fórmula dele? Constante vezes o dq. E qual é a distância, pessoal? Daqui até aqui. Ora, muito fácil, Pitágoras, né? Lembrando que a distância ao quadrado, então a gente pode colocar direto como z ao quadrado mais x ao quadrado. Pronto. Então aquele elementozinho de carga dq, ele vai influenciar com esse módulo, só que o campo elétrico ele, não, ele é uma entidade vetorial, né? Então vamos colocar aqui o vetor. Qual é a direção? A direçãozinha é chapéu que eu defini lá em cima, certo? Agora vamos fazer aqui duas coisas importantes. A questão diz que o fio ele tem uma densidade linear lambda, né? Ou seja, tem uma carga total dividido pelo comprimento total dele, que é L. Então, ele vai ter uma carguinha dq em uma distânciazinha pequena, dx. Está lidando ali com dx, né? Esse tamanhozinho aqui ó, do fio é dx. Então, nesse comprimentozinho dx, ele vai ter uma carguinha lambda dx. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Outra coisa interessante, matematicamente falando, é isso aqui. Z ao quadrado mais x ao quadrado. Vou colocar o z em evidência. E vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Certo? Vou colocar aqui um pouquinho a letra. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu fiz isso, tá? Então o campo elétrico da gente vai ser quem? Aquele elemento infinitesimal de carga, né? Vai ser K, constante de Coulomb, que é o dqzinho? É lambda de x. E lá embaixo, quem é que vai ter? Z ao quadrado, 1 mais x ao quadrado sobre z ao quadrado. Isso daqui na direção R, né? Mas quem é a direção R? É menos seno θ na direção x, mais cosseno θ na direção y. Certo? Então, a gente tem aqui a expressão do dqzinho, campo elétrico que ele induz lá no ponto P, lá de cima, certo? Então, como é que eu calculo agora, pessoal? O campo elétrico no fio inteiro. Eu tenho o campo elétrico em uma carguinha específica, infinitesimal. O que eu tenho que fazer agora é somar todos os pontinhos. Tá? Tem um dqzinho que começa em x, então eu vou começar do zero até o L. Infinitesimalmente eu vou somar todos esses pontos em infinitesimal. E somar coisas infinitesimais, lembra o quê? Integral. Tá? Então o campo elétrico total ele vai ser a soma de todos esses ds que a gente calculou ali em cima, a expressão geral. Só que de zero até L, né? Então como é que fica ali? Vou colocar tudo que é constante para o lado de fora. O z vai sair, notem, né? E aí vai ficar como? Sobrou aqui um dx sobre 1 mais x2 z2. Aqui no caso é menos seno θ, né? E aqui vai ficar dx sobre 1 mais cosseno θ. Aqui é a direção x, né? Aqui é a direção y. Beleza?
Então agora o que eu tenho que fazer é essas duas integrais, esse cara aqui e essa integral dessa segunda parte ali. Tá? Então vamos separar, né, para melhorar a organização. Eu vou dizer que a integral 1, quem é? É dx sobre 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, seno θ. Agora a gente vai voltar lá no seno θ, né? Quem é o seno θ? Vou pegar aqui. O seno de θ vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, né? Quem é a hipotenusa? Z ao quadrado mais x ao quadrado. Só que isso aqui é raiz, né? Bota o meio. Aí eu vou fazer esse algebrismozinho que eu fiz aqui antes, tá? De novo, lá no z. Vou colocar o z aqui do lado de fora dessa raiz aqui no seno. Como é que fica? X, vou fazer bem devagar, z, 1 mais x ao quadrado sobre z ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado ao meio, né? Eu posso tirar o z, vai ficar x sobre z. 1 mais x ao quadrado sobre z ao quadrado. Isso aqui é elevado ao meio. Beleza, pessoal? Isso aqui é o seno de θ. Como é que a gente vai usar o cosseno de θ? O cosseno de θ é isso aqui, ó. Vamos ver aqui na figura. Cateto adjacente, que é o z, sobre a hipotenusa, né? A hipotenusa que a gente calculou já. Vai ser quem? Z. É só algebrismo, né? Só fazer conta. Muito cuidado para não errar. É normal errar conta aqui nesse tipo de questão no começo, mas faz parte. Então, no fim das contas, vai ficar só 1 mais x ao quadrado sobre z ao quadrado. Vai ter o seno de θ e o cosseno de θ. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa integral 1. Vamos um melhor. Então, quem é o... Vou tirar o dx lá para o lado. Ó, a gente vai ter isso aqui. É o nosso seno de θ, que a gente calculou ali. X sobre z sobre 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado. Esse cara aqui é elevado ao meio, né? Aqui é tudo dx. Ó, note que aqui tem um índice 1 e aqui eu tenho um índice 1 meio. Isso significa o quê? Que vai ficar a integral aqui, né? Então, 0 até L. 1 mais 1 meio é 1 meio, né? É 1,5, que é 3 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre z ao quadrado. Tudo aqui é elevado a 3 meios. Aqui embaixo temos z, né? Agora vem a parte do resolver a integral, né? Cálculo 1, cálculo 2. O que é cálculo 2, né? Que é substituição trigonométrica. Sempre que tem uma coisa mais outra coisa elevada ao quadrado, 1 mais essa outra coisa aqui elevada ao quadrado, vocês podem lembrar da substituição trigonométrica da tangente. Eu vou definir a tangente como sendo x sobre z. Aliás, eu não vou definir. Eu já defini antes. Aqui, ó. Tá vendo? Quem é a tangente? Cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, z. Por isso que eu escolhi o θ lá em cima, tá? Porque eu escolhi essa substituição aqui. Então, x vai ser igual a z tangente θ, né? Agora eu vou derivar nos dois lados, que eu quero obter um dx. Dx vai ser z. Qual é a tangente a derivada da tangente θ? Secante ao quadrado. Θ tem um dθ, da regra da cadeia. Então pronto, eu tenho dx, também tenho x. Agora eu vou substituir esses dois caras aqui lá na minha integral.
Voltar lá. Os limites da integral obviamente mudaram, né? Quem é x? Z tangente. Quem é x? Z secante ao quadrado de θ. D θ. Z tem 1 mais tangente de θ quadrado, né? Aqui dentro, ó. Tudo isso é elevado a 3 meios. Só que quem é tangente ao quadrado de θ mais 1? É secante ao quadrado de θ, né? Secante ao quadrado de θ. Isso aqui é elevado a 3 meios, né? 2 cancela, fica secante ao cubo de θ. Então esse cara aqui de dentro é secante ao cubo de θ. Então vai ficar quem aqui? 1 do z cancela, né? Vou colocar o z aqui fora. Tangente. Tangente eu vou colocar seno θ, cosseno θ. Esse secante ao quadrado cancela, esse aqui fica só o secante embaixo. Secante é 1 sobre cosseno, né? Mas ele está no denominador. Então, assim, 1 sobre cosseno vira cosseno mais cima. Cosseno de θ, dθ. Então, essa primeira integral vai ser z é constante, né? Que a distância lá de cima é fixa. Seno de θ, dθ. Tá? Agora, a gente tem que ver a questão dos limites de integração. A gente volta lá na figurinha da gente. Essa figurinha é muito importante, tá, pessoal? O θ, ele começa de onde? A gente vai integrar de zero, o zero está aqui, até o L, até o final. Então, no início, esse θ aqui, ele é zero, vocês concordam? Ele está fechado, aí depois ele vai até L, tá? Então, o ângulo inicial é zero, e o ângulo final, ele é tal que... Vou pular o ângulo final. O seno do ângulo final, quem é? É a distância final, vai ser essa aqui, ó. Θ final é essa aqui. Quem é o seno do ângulo θ final? É o cateto oposto, vai ser o L agora, né? L sobre a hipotenusa, naquele caso final. Quem é a hipotenusa naquele caso final? Z ao quadrado mais L ao quadrado. Vou colocar logo também o cosseno do ângulo final, que vai aparecer na próxima integral. O cosseno vai ser o cateto adjacente, quem é? Que é o Z. Pela hipotenusa, né? Beleza? Olha que são números fixos, né? Porque L é um número fixo, Z é um número fixo. Então, tanto esse seno final quanto esse cosseno final, eles são valores fixos, né? Então, pronto. Então, aqui vai ser do ângulo zero até o ângulo θ final. E quem é a integral de seno? É menos cosseno, né? Eu vou colocar o menos aqui. O cosseno ele vai variar de zero até o ângulo final. Tá? Então, aquela integral vai ficar menos z. Quem é o cosseno do ângulo final? Aqui, ó. Z sobre z ao quadrado mais L ao quadrado. Menos o cosseno de zero, né? Que é 1. Essa primeira integral vai ser quem? Vai ser z menos z ao quadrado sobre z ao quadrado, raiz de z ao quadrado mais L ao quadrado. Beleza? Então essa é a primeira integral lá de cima, da expressão geral aqui. Certo? Essa aqui é a do x, né? Então pronto. O campo elétrico... A gente pode colocar logo aqui o campo elétrico no eixo x. É esse cara aqui. Certo? O resultado dele foi esse, né? Então vai ser y ao quadrado dividido por z ao quadrado, z ao quadrado sobre z ao quadrado mais L ao quadrado. No caso lá está na direção negativa, né? Então essa aqui é a expressão final, né? É igual a quem?
colocar na fórmula bonitinha. 1 sobre 4π ε0. 1 sobre z, né? Que o z ao quadrado passa dividindo. Menos. O z ao quadrado ali vai cancelar. Z ao quadrado mais zero ao quadrado. Então pronto. Essa aqui na direção x negativo, né? Então pronto. Essa aqui, se não me engano, é a resposta oficial do Griffiths, tá? Essa é uma questão bem clássica, né? Agora vamos resolver a segunda integral. A segunda integral é essa daqui, ó. Com um cosseno, tá? Vamos lá para baixo. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, né? Z, dividido pela hipotenusa. Vamos calcular aquela integral ali. Ela está como dx, né? 1 mais x ao quadrado sobre z ao quadrado. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente, quer dizer, dividido por hipotenusa, né? A hipotenusa, vou colocar assim para a gente fazer as continhas bonitinhas. Z ao quadrado mais x ao quadrado, né? 1 meio. Posso rearranjar da seguinte maneira, que a gente já fez antes, né? X ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, z. Eu posso tirar o z ao quadrado para o lado de fora. A gente fez antes ali em cima, né? Pode até colar aqui o resultado. Z ao quadrado. Fica 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, que é 1 meio, né? Então, para a gente rearranjar isso daqui, vai ficar... Vou tirar o z, né, do lado de fora. Ver se eu me perdi nas contas. Não, tá tudo certo. 1 sobre z. Integral de quem? De 0 até L. De dx. Sobre 1 mais x ao quadrado. Z ao quadrado. 3 meios, né? Prontinho. E aí, como é que fica? Então, pessoal, aqui na verdade, aqui fica z, tá? Não fica z2 não, só um z. De modo que o z vai cancelar. E a segunda integral é apenas isso aqui. Tá? Estou fazendo a mesma substituição trigonométrica, né? Que é tangente de θ igual a x sobre z. A gente obtém que x é igual a z tangente de θ. Logo, dx é z secante ao quadrado de θ dθ. Vamos substituir agora aqui na segunda integral. Agora vai ser de 0 até um ângulo final, né? Mudei os limites de integração. Antes era distância, agora é ângulo. Então, quem é dx? dx é z secante ao quadrado de θ dθ. E ali embaixo vai ficar quem? 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado, que elevado a 3 meios fica secante ao cubo. Então essa integral aqui vai ficar z, né? Você sai. Vai cancelar esse 2 aqui com esse 3. Aí fica 1 sobre secante, né? Só que secante é o inverso do cosseno, então isso aqui vai ficar só cosseno de θ dθ. De 0 até f. Quem é a integral de cosseno? É seno, né? Porque se eu derivar seno vai dar cosseno. Então fica z seno θ, variando de 0 graus até θf. Mas quem é o seno de θf? É esse cara aqui. Então isso aqui vai ficar z vezes, quem era que estava lá? O L sobre a hipotenusa. L sobre z ao quadrado mais L ao quadrado, né? Então pronto. Então essa aqui é a nossa segunda integral. A gente vai calcular lá. Vamos colocar aqui nessa fórmula. Então, esse campo aqui da nossa segunda integral, ele é o campo na direção y, né?
Então vai ser quem? O lambda sobre 4 π epsilon 0 z dividido por L raiz de z ao quadrado mais L ao quadrado. Esse aqui é o campo elétrico na direção vertical y. Mas, só um instante, tem um z ao quadrado aqui, né? Esse zzinho ao quadrado. Ou seja, aqui embaixo tem um z ao quadrado. Então a expressão final é 4π epsilon 0 L e com z embaixo, né? Aqui. Então, a gente tem aqui as duas expressões, né? A gente tem essa daqui, ó, que é a do campo no eixo vertical. A do eixo vertical é esse cara aqui. Vou colocar lá para cima, perto do eixo X. Cadê o X? X. Então, pronto, né? Tem aqui o eixo X e o eixo Y. As expressões finais. O eixo Y a gente definiu para cima mesmo, né? Aí o que é que ele pede lá na questão depois? É pede simular o caso que o Z seja muito grande. Tá? Então é como se aquele ponto estivesse muito afastado e aquele fio finito de cargas, como é que ele vai ser visto? Vai ser visto provavelmente como um ponto com muita carga, né? Em vez de ter toda aquela carga no fio finito, ele vai ser visto como se toda a carga estivesse num ponto, apenas em um único ponto, né? Então como é que a gente pode manipular aqui as equações para chegar a essa dedução? Então, analisando aqui melhor, pessoal, o que é que ele pede? Que a gente faça Z muito maior que L, né? Então, se o Z for para um valor muito grande, esse Z aqui, ó, vai para um valor bem alto. Então, essa parte aqui vai ser zero, né? Que eu estou dividindo por 1 sobre Z. Z é grande. Essa parte aqui vai ficar também zero, porque o Z cresce. Então, o X, ele vai para zero, o campo elétrico vai para zero. E realmente, né, se tem um ponto aqui, o ponto P, e vai ter outro ponto aqui, que vai ser o fio vai ser visto como só apenas um ponto, não vai ter campo nessa direção X, tá? Vai ter campo só na direção vertical. E quando a gente coloca o Z indo para o infinito, a gente percebe isso aqui na equação do X, né? Vamos ver agora aqui a equação do EY. Se o Z for muito maior que L, o EY vai tender aqui o valor y sobre 4π epsilon 0 L. Só que aqui, ó, como o Z é muito maior que o L, é como se esse L sumisse de dentro da raiz, né? Ele vai ter pouca influência. Vai ser o Z do lado de fora e raiz de Z ao quadrado, né? Que é Z. Então o ponto Y, ele vai ser quem? Vai ser o gama. Só que quem... Aliás, o gama não, o lambda. Só que esse lambda, vocês lembram que ele é a carga total dividido pelo comprimento do fio, né? Sobre 4π epsilon 0. Aqui L, né? Sobre Z ao quadrado. O L vai cancelar. Então esse campo elétrico na direção Y, ele vai tender ao valor Q dividido sobre 4π epsilon 0 Z ao quadrado. Ou seja, é como se toda aquela carga Q aqui do fio, ela virasse apenas um pontinho com carga Qzão, a carga total do fio, a uma distância Z do ponto P. Que é aquela fórmula clássica, né? Kq dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, realmente o fio finito vai ser visto como um ponto. Ponto com toda a carga acumulada só naquele ponto. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu. Até a próxima.